Cuidado com a inveja e as 3 lições que vamos aprender no dia de hoje. E para darmos início, vamos começando aqui fazendo a leitura bíblica. Está localizado aí no livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo 30, que diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Esta mensagem de hoje, nós iremos aí usar o texto bíblico e a história também aí sobre a vida de José, em Gênesis 37. Ora, todas essas coisas lhe acontecem como exemplos. As lições dessa mensagem é sobre os perigos da inveja. A inveja é definida como a consciência dolorosa ou ressentida de uma vantagem desfrutada por outra pessoa, juntamente com o desejo de possuir essa mesma vantagem. Então, essa mensagem sobre a inveja traduz muito aí nos últimos dias, em toda a nossa vida, na humanidade, de pessoas com inveja uma das outras. Às vezes a pessoa não tem muita coisa, mas ele é diferente, ela é diferente. Ele tem um brilho de Deus, e outras pessoas que têm muitas coisas têm inveja de quem não tem essas coisas, mas sabe que é uma pessoa que é diferente. Então a inveja, ela pode acontecer em qualquer coração, em qualquer pessoa, depende de você. Depende de nós não deixarmos esse tipo de sentimento entrar no nosso coração, né? As pessoas falam olho gordo, né? As pessoas falam, olha, fulano de tal, vigia, porque fulano de tal ali, o olho dessa pessoa me parece ser uma pessoa que está observando aquilo que você tem, tenha cuidado. Então a inveja, ela tem vários significados, e um desses significados é que vem de pessoas que às vezes nem imaginamos, né? Vem esse sentimento de pessoas que às vezes estão do nosso lado e a gente pensa assim, fulano de tal torce por mim, fulano é meu amigo, mas às vezes a pessoa não torce, às vezes a pessoa está do teu lado ali, mas só está observando o que você tem, está observando as coisas que você possui, e às vezes tem pessoas que têm tudo e tem inveja de quem não tem nada, e às vezes pessoas que praticamente não tem nada tem inveja de quem tem tudo. Qualquer pessoa que não vigiar o seu coração, a inveja vai entrar, e a inveja, a palavra do Senhor diz que é a podridão dos ossos. Então tenha cuidado com esse tipo de sentimento chamado inveja. Nós vimos que os fariseus odiavam a popularidade de Jesus como o povo. Foi a inveja que os levou a acusá-lo falsamente e trazê-lo diante de Pilatos. Mateus 27, 18. Pois ele, Pilatos, sabia que era por inveja que eles o havia entregado para morrer. Nós vemos aí outro exemplo, né? Os fariseus, eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus, ele era Deus, e eles não entendiam de onde vinham aquelas palavras de sabedoria. E tudo isso que eles faziam era para derrubar Jesus pela inveja. Mas Jesus era Deus, Jesus não precisava disso, nem precisa disso, de inveja. Deus conhecia o coração de cada um deles, por isso que Jesus falava, hipócritas fariseus, bonitos por fora, por dentro sepulcros calhados. Vamos aqui para a primeira lição sobre essa questão de inveja. O terreno fértil para a inveja. A esposa favorita de Jacó era Raquel. O filho dela era José. Foi 12 anos antes que ela tivesse outro filho chamado Benjamim. Ele era o mais novo de todos os filhos de Jacó e recebeu muita atenção. Não se fala muito da infância de José, mas aos 12 anos ele perdeu a mãe quando deu à luz ao seu único irmão Benjamim. E fomos informados do grande amor de Jacó por José e a túnica especial que lhe foi dada para expressar este amor. Olha o que diz Gênesis 37:3. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos,
porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de muitas cores. O versículo 4 nos diz que todos os outros filhos de Jacó estavam dolorosamente cientes do favoritismo de seu pai, e eis que odiavam José por isso. Então você vê aí que José é um exemplo clássico de os seus próprios irmãos ter inveja dele, né? A inveja a tal ponto de levar para vendê-lo ao Egito, né? De tentar matá-lo, de jogar ele numa cova. A inveja faz você fazer coisas terríveis. Olha, quem levou José para a fornalha, ou seja, para a situação difícil? Quem levou José para ser vendido? Quem levou José para a cova? Quem vendeu José foram os seus próprios irmãos de sangue, né? Da parte de pai. Então, às vezes a gente pensa que são pessoas de longe que têm inveja da gente, né? Mas às vezes são pessoas de perto, e às vezes não são pessoas de perto, são pessoas de longe. Tem muitas pessoas que elas não percebem quando a pessoa é invejosa. Mas nós temos que ter esse discernimento de saber se realmente aquela pessoa ali, ele é uma pessoa séria ou se é uma pessoa invejosa ou invejosa. Você tem que saber, você tem que ter esse discernimento. E os irmãos de José, eles eram invejosos, né? Eles queriam tudo que José poderia ser, eles queriam até o sonho de José, eles ficaram com ódio, né? Porque ele sonhou o sonho. E o pai ali também ainda dava mais esse pontapé de força aí, e eles ficaram mais furiosos ainda. Os irmãos de José foi um exemplo clássico disso. Segunda lição, os resultados da inveja. O que isso fez com José? Não matou, mas resultou em ele ser jogado em uma cova. Vendeu como escravo. O ponto em que a inveja de seus irmãos se manifestou em fazer o mal e a outros. Agora, a inveja, a maioria das vezes, é um problema entre pessoas que estão intimamente ligadas. Um médico geralmente não tem inveja de um lutador profissional. Um músico normalmente não fica com inveja de um jogador de futebol. Mas nós invejamos aqueles que estão intimamente ligados a nós. Em nossas famílias, no trabalho, até mesmo dentro da igreja, existe muita inveja. E o que isso fez com Jacó? Lemos que Jacó estava com o coração partido por perder o seu filho. Ele ficou arrasado e nada que o outro filho pudesse fazer lhe traria conforto. Talvez ele pensasse com José fora o caminho que seu pai lhes mostraria, a atenção que eles tanto invejavam com José. Mas isso não aconteceu. A inveja divide famílias, divide amigos, divide até dentro das igrejas, né? E o que fez os irmãos? A inveja endureceu o coração deles, conduzi-los pelo caminho do engano, perturbou-se as suas consequências por mais de 20 anos. Olha o que diz Gênesis 42, 21. E diziam uns aos outros: na verdade somos culpados a respeito de nosso irmão, visto que vimos a angústia da sua alma, quando ele nos rogou e não ouvimos. Por isso esta angústia vem sobre nós. Isso é o que a inveja fará conosco. Ela acabará nos destruir. E ela vai destruir qualquer pessoa que tiver ela dentro de si. Se você tem inveja de alguém, se você tem inveja de qualquer pessoa nessa terra, você está causando um problema para você mesmo. Você está causando problema para a sua vida. Não é para mim nem para ninguém, não. Você está causando problema para você mesmo. Então, esse negócio de inveja aí é a podridão dos ossos, como eu li na mensagem inicial. Você que tem inveja dos outros, você se prepare, viu? Porque você vai sofrer as consequências, como os irmãos de José sofreram. Eles causaram uma situação difícil por causa da inveja. Então, cuidado. Se você ficar com inveja dos outros aí, da vida dos outros, você vai causar um problema para você. Terceira lição: como prevenir a inveja? Por não jogar favoritismo. O senso comum nos diz que isso está errado. Jacó deveria saber disso. Ele tinha sido o favorito de sua própria mãe. O resultado foi o engano de Isaac e a alienação de seu irmão Esaú.
Ao evitar a cobiça. A palavra latina para a inveja é invidia. Invidia, que significa olhar para dentro. Os irmãos de José passaram muito tempo se concentrando em seus status de favoritismo ou de favorito. E isso levou seu irmão a cobiçar sua posição e relacionamento com seu pai. É por isso que eu digo, olha, você tem que olhar para dentro de você. Você não tem que ficar olhando para fora. Ai, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, eu sou o quê? Se você olhar para dentro de você, você vai perceber que você é um ser humano, que todas as pessoas também são ser humano. Cada um, ele tem um jeito de ser. Cada um tem uma vida. Então você que tem um relacionamento com Deus, você tem que saber disso. Deus me ama, Jesus me ama, e todos nós somos iguais porque nós nascemos do sopro de vida. Entendeu? Então não tem esse negócio de ficar com inveja de ninguém, não. Vai subir na vida quem tiver de subir, né? Vai ser escolhido quem tem que ser escolhido, né? Mas nós sabemos que isso aí vai depender de Deus também, de nós e de Deus. Mas nós temos que entender que a inveja não faz bem para nós, nem não faz bem para ninguém. Olha o que diz Lucas 12:15. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. Aceitando a soberania de Deus sobre nossas vidas. É Deus quem decide o que acontece em nossas vidas. Ele pode escolher um caminho para mim, um caminho diferente para você. Aceite e evite ficar com inveja. Observe o exemplo de João Batista, em João 3, 25 e 30. Observe. Um pensamento final sobre como evitar a inveja. Por amor. Ame uns aos outros, simples, não é? Mas se amarmos, não nos invejaremos. 1 Coríntios 13:4. A caridade sofre e é bondosa. A caridade não inveja, a caridade não se vangloria, não se ensoberbece. O amor não faz mal ao próximo, por isso o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13:10. E a conclusão dessa mensagem é: cuidado com a inveja. Uma maneira segura de amar uma pessoa é orar por ela. Não há razão para cairmos nesta armadilha do inimigo. Vamos aprender com esta lição sobre a vida de José? Sobre cuidado com a inveja. Que Jesus abençoe a vida de todos vocês.